Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. E aí, pessoal, já deu para ter ideia, uma noção de qual assunto eu vou abordar nesse vídeo? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E, minha gente, o assunto que eu vou abordar nesse vídeo é mais precisamente um conflito que vai ser desenrolado no decorrer da Guerra Fria. O assunto de hoje que eu vou abordar com vocês é a famosa Guerra do Vietnã. Mas, antes da gente abordar esse conflito propriamente dito, precisamos conhecer a região. A região, minha gente, antes de explodir o conflito, vamos voltar um pouquinho mais no tempo, desde o século XIX, essa região que compreende hoje Vietnã, Laos e Camboja é conhecido como a Península da Indochina, que na lógica do imperialismo e neocolonialismo do século XIX estava em poder dos franceses. Era uma região colonizada pela França. A França, por muito tempo, vai se aproveitar dos recursos dessa região na lógica do imperialismo. No decorrer do século XX, não esqueçam que teremos um grande conflito conhecido como a Segunda Guerra Mundial. E o Vietnã não vai ficar de fora. O Vietnã não vai ficar de fora. Muito pelo contrário. O mundo todo vai estar envolvido no conflito, inclusive nós brasileiros, diga-se de passagem. O que é que vai acabar acontecendo? No decorrer da Segunda Guerra Mundial, vai surgir lideranças nesse território da Indochina, lógico, obviamente. O nome dessa liderança vai ser um camarada conhecido como Ho Chi Minh. Ho Chi Minh vai liderar a luta na península para expulsar os japoneses da região. O Japão, não podemos esquecer, ele participou sim da Segunda Guerra Mundial, ao lado de alemães e italianos, formando o famoso eixo. O eixo Roma-Berlim-Tóquio. O Japão sofreu com bombas nucleares. Caiu uma bomba em Hiroshima, outra em Nagasaki. E Ho Chi Minh, de certa forma, em sua região, lidera a luta do povo da Indochina para expulsar os japoneses da região. Bom, termina a luta, não pense que a região vai estar independente não, mas pelo contrário, a luta agora da população da Indochina é contra os franceses. Se eu não me engano, na década de 50, mais precisamente, se eu não me engano, no ano 1954, finalmente os franceses, graças à liderança de Ho Chi Minh, conseguem expulsar os franceses da região. Até aí tudo bem, a independência é proclamada, mas qual é o grave problema que vai surgir no pós-independência? O território do Vietnã. Laos e Camboja seguem suas vidas. O problema no Vietnã é que vão surgir dois territórios. Vão surgir dois países. O norte, que vai ficar conhecido como Vietnã do Norte, terá como líder o grande Ho Chi Minh. Vai se instalar lá o comunismo, apoiado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e também vai receber o apoio dos amigos chineses. O Vietnã do Norte vai se instaurar o regime comunista sob a orientação de Moscou e com apoio dos chineses. No sul do território, do chamado Vietnã do Sul, vai se instaurar uma ditadura sob a orientação do regime capitalista e apoiado pelos Estados Unidos da América. Essa região vai ser controlada por um camarada chamado de Ngo Dinh Diem. Ele é quem vai governar o Vietnã do Sul. Essa é a geopolítica da região na época. O norte é comunista, liderado por Ho Chi Minh. O sul é capitalista, liderado por Ngo Dinh Diem. Se eu não me engano, estava previsto em 1956 a unificação do território. Ora, só restava saber sobre qual influência política e ideológica. Se seria o Vietnã completamente comunista ou se o Vietnã seria 100% capitalista. Nessa historinha, minha gente, como eu acabei de falar para vocês, no sul vai se instaurar uma ditadura.
No sul do Vietnã, mais precisamente no chamado Vietnã do Sul, vai surgir oposição ao regime que vai ser instaurado lá, perdão. O nome dessa oposição vai ficar conhecida como a Frente de Libertação Nacional, cujos integrantes, cujos membros vão ficar conhecidos como os Vietcongues, que se a gente for traduzir os Vietcongues, literalmente a tradução que a gente pode empregar é vietnamita comunista. Esse grupo tem o apoio do povo e vai receber inclusive o apoio de Ho Chi Minh, que governava o Vietnã do Norte. Tanto é que Ho Chi Minh vai acabar dando seu apoio político, moral, intelectual e também apoio militar aos Vietcongues. Os Vietcongues vão ser munidos, abastecidos com armas e munições pelo camarada Ho Chi Minh. Aí, minha gente, nessa historinha, nessa lógica da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética vão, de certa forma, meter o bedelho, vão se intrometer na situação. Os Estados Unidos percebendo o crescimento do apoio popular aos Vietcongues, o que é que os Estados Unidos faz? Resolve interferir na região. Se eu não me engano, o conflito no Vietnã começa no ano de 1963 e vai se estender até o ano de 1975. Quando os Estados Unidos entram na guerra do Vietnã, ele era governado por um camarada chamado Lyndon B. Johnson. Foi o presidente dos Estados Unidos, essa curiosidade histórica, caso vocês queiram saber. Ele era o presidente dos Estados Unidos quando os americanos se envolveram no conflito. Logo depois ele vai ser sucedido pelo grande Richard Nixon. Nixon até hoje foi o único presidente dos Estados Unidos que não encerrou o mandato. Ele renunciou ao cargo para escapar de uma coisa que a gente ouve muito hoje na sociedade brasileira: impeachment. Começou com Lyndon Johnson, a participação americana, viu? Diga-se passagem. Começa com Lyndon Johnson e termina com Richard Nixon. Os historiadores falam que a partir do ano 1964, calcula-se, viu, minha gente, que aproximadamente 550 mil americanos foram lutar lá no Vietnã. Que muita gente fala que foi um desastre, que é considerado o maior desastre militar da história dos Estados Unidos no século XX. Que vamos nós, né? Vamos nós e vamos nós. Os americanos vão vir com suas armas de fogo, com seus lança-chamas, com as bombas e mais bombas que vão ser despejadas, com as armas químicas, com o agente laranja, se não me engano, com napalm. Minha gente, os Estados Unidos vão utilizar das armas e mais armas que você puder imaginar. Só não utilizaram as bombas atômicas, né? Ainda bem, né? Bom, o que é que vai acabar acontecendo, minha gente? O objetivo dos Estados Unidos era bem claro: acabar com a Frente de Libertação Nacional. Mas era um grupo que, repito, tinha o apoio da população cansada do governo do Vietnã do Sul. E Ho Chi Minh inflamando, de certa forma, a situação. Inflamando, recebendo apoio da União Soviética, da China. Aquela lógica da Guerra Fria, né? Saber qual era o sistema socioeconômico que iria prevalecer, se era o comunismo ou se era o capitalismo. Minha gente, os relatos que a gente sabe desse conflito da Guerra do Vietnã foi dos mais bárbaros possíveis que você puder imaginar. Os americanos encontraram muita dificuldade para lutar nas florestas vietnamitas. Florestas infestadas de armadilhas. Os Vietcongues, eles vão adotar a tática da guerrilha. A tática da guerrilha, minha gente, consiste em atacar o inimigo quando ele menos espera. Túneis e mais túneis foram cavados. Quando os americanos menos esperavam, essa galera saía do fundo da terra e atacava as tropas americanas. E os americanos, sem saber de onde era que vinha esse povo, como eles estão vindo do chão, vamos matar. É nessa historinha, minha gente. Atrocidades foram cometidas de ambos os lados.
Os americanos, minha gente, destruíram aldeias. Matavam homens, mulheres e crianças. Florestas e mais florestas sendo bombardeadas, incendiadas, inclusive com armas químicas. O napalm queimou muitas pessoas. E lá nos Estados Unidos, não pense que a população vai ficar sem saber do que era que estava acontecendo, não, viu? Muito pelo contrário. As imagens que chegavam nas principais redes de televisão americanas deixaram os americanos boquiabertos. Americano voltando para casa sem braço, sem mão, louco, mortos, mutilados. Minha gente, nos anos 60, os hippies, o movimento hippie vai às ruas protestar pedindo o fim do conflito. Faça amor, não faça guerra. Grande lema dos hippies. Plantem sementes e não bombas. Protestos e mais protestos nas principais cidades dos Estados Unidos pedindo o quê? O fim da guerra do Vietnã. Um tal de Martin Luther King também vai participar desses protestos. Quando vivo esteve, lógico, evidentemente. Se eu não me engano, ele vai ser assassinado no ano 1968. Mas tem um que está vivo até hoje, viu? Que é um certo Bob Dylan. Esse grande cantor também protestou pedindo o fim da guerra do Vietnã. E, minha gente, nessa historinha, muitos jovens vão dizer não ao alistamento militar. Minha gente, essa guerra foi retratada em várias mídias que você puder imaginar. No cinema, tem até um filme que eu indico para vocês assistirem, é um filme chamado Platoon, dirigido pelo grande Oliver Stone. Ele relata as experiências que ele teve na guerra. Se eu não me engano, ele foi convocado para lutar na guerra do Vietnã. Ele quis mostrar através do cinema todos os horrores que é uma guerra. E tem um personagem que Hollywood, acho que vocês conhecem, que é um tal de Rambo, interpretado pelo grande Sylvester Stallone. Que a história de Rambo se passa, Rambo foi um combatente que lutou na guerra do Vietnã. Várias mídias já retrataram esse conflito. Histórias em quadrinhos também já mostraram, séries, filmes, enfim. Se vocês procurarem assuntos sobre a guerra do Vietnã, a mídia americana, só o que tem para vocês terem ideia. E os Vietcongs resistindo, resistindo, resistindo. Chega em 1972 e tem uma imagem que vai correr o mundo. Crianças fugindo de sua vila que foi bombardeada pelos americanos. Tem uma criança bem no centro que ela teve que rasgar suas roupas para não morrer queimada. E a opinião pública começa a se questionar. Nossos filhos estão voltando para casa mortos, mutilados, feridos, loucos. Estamos mandando nossos filhos para matar velhos, mulheres e crianças. Minha gente, a opinião pública não apoiou em nenhum momento. Quando começou a abrir os olhos, ela começou a questionar a participação dos Estados Unidos nesse conflito. Aí nos anos 70, o famoso escândalo, o escândalo de Watergate, que leva à renúncia de Richard Nixon. Aí, minha gente, qual foi a saída para os Estados Unidos? Se retirarem da guerra. Se retirarem da guerra. Eles voltam para casa sistematicamente derrotados. A verdade é essa. Mas o conflito se estende por mais de 2 anos. Tanto é, minha gente, que no ano 1975, o Vietnã do Norte invade o Sul, liderado por Ho Chi Minh, lógico, evidentemente, toma a capital chamada Saigon, e os Vietcongs acabam vencendo o conflito. Tanto é que no ano 1976 ocorre a unificação, surge um país unificado. No caso, a famosa República Socialista do Vietnã. E esse foi um dos conflitos, vários, que houve no decorrer dessa bendita da Guerra Fria. Por ironia do destino, o Vietnã, hoje, até onde eu sei, viu, é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos da América.
É um país que tem seus problemas, como o terceiro mundo enfrenta, que não vem ao caso agora nesse exato momento, dívida externa, enfim. Mas é um povo que tenta se recuperar do desastre que foi esse conflito, de proporções catastróficas. Hoje tem como seu maior parceiro comercial os Estados Unidos da América. E foi isso, minha gente. Eu tentei mostrar nesse breve vídeo esse conflito, um dos que ocorreu no decorrer dessa chamada Guerra Fria. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha entrado alguma coisa na cabeça de vocês, eu espero que tenha sido útil, válido, tenha servido para os seus estudos, seu aprendizado, por pura curiosidade. Eu vou pedir mais uma vez que vocês curtam, comentem, compartilhem, vejam, compartilhem com os amigos, avaliem e valeu, até o nosso próximo encontro. Cantava Help e Ticket to Ride.